Sartre escreveu em sua famosa peça Entre Quatro Paredes, de 1945, que o inferno são os outros. Não existe uma definição universalmente aceita sobre o conceito de inferno na tradição teológica ocidental. Segundo o historiador Jean Delomial, no livro Entrevista sobre o Fim dos Tempos, o catolicismo tradicional, apoiando-se em Santo Agostinho, apregoava a existência de um lugar de sofrimento eterno para aqueles que tiverem praticado um mal considerável nessa vida e dele jamais se tenha arrependido. Essa noção, um tanto incongruente com a imagem de um Deus misericordioso, não prosperou fora do imaginário popular, sendo substituída pela solução do purgatório, desenvolvida no século II, sobretudo, por Orígenes. Ninguém mais estaria condenado para sempre, embora, excetuando-se os santos, todos tivessem que passar por um período variável de purificação, com a garantia da salvação ao final. Santo Irineu discordava. Para ele, os pecadores confirmados, obstinados, se apartaram de Deus, também se apartaram da vida. Portanto, após o julgamento final, os condenados seriam simplesmente apagados da existência. A polêmica continuou pelos séculos dos séculos, com novos debatedores: Tomás de Aquino, Lutero, Joaquim de Fiore. Na literatura, Dante e Milton criaram visões poderosas do inferno. O trio de condenados de Sartre, os cenóbitas sadomasoquistas de Clive Barker e os pecadores amaldiçoados de Roberto Bolanos são recriações contemporâneas perturbadoras. Sim, Roberto Bolanos. Não se trata do falecido ficcionista chileno Roberto Bolano, 1953-2003, autor do Calhamaço 2666. O Bolanos com S é um artista infinitamente superior. Refiro-me ao ator, escritor e diretor mexicano Roberto Gómez Bolanos, morto em 2014, apelidado, num exagero quase perdoável, de Chespirito, ou Pequeno Shakespeare à mexicana. Ele é o criador de uma das mais sutis, brilhantes e temíveis representações do inferno em qualquer das artes: o seriado Chaves. Conforme ensinou Baudelaire, a maior artimanha do demônio é convencer-nos de que ele não existe. Podemos concluir que esse mesmo demônio não iria apresentar seus domínios por meio de estereótipos: escuridão, chamas, tridentes, lava. Em Chaves, verdadeiramente, o inferno são os outros. Bolanos encheu sua criação de sinais que devem ser decodificados para que se revele seu verdadeiro sentido de auto-moralizante. O primeiro e mais importante é o título. Originalmente, o seriado chama-se El Chavo del Ocho, ou traduzindo do espanhol, O Moleque do Oito. Ninguém sabe o verdadeiro nome do protagonista, que nunca foi pronunciado, chamando apenas de moleque. O nome próprio Chaves é uma adaptação brasileira, uma corruptela da palavra chavo. É certo que o chavo, ou moleque, é quem faz molecagens. Quem subverte a ordem do que seria moral e socialmente aceito como correto. Em livre interpretação, o moleque é um pecador. Portanto, o seriado trata de pecados. Não de pecados mortais, pois do contrário dificilmente seus personagens gerariam simpatia, mas, com certeza, de pecados capitais. Ao contrário do que muitos acreditam, o protagonista não mora em um barril, mas na casa número 8. Sendo órfão e morador de rua, foi recolhido por uma idosa, que jamais foi mostrada, e que talvez não exista. Se existir, é a morte materializada, pois habita o 8. Basta deitar o numeral 8 que obtemos o símbolo do infinito. A morte é infinita, pois não há vida antes da vida e após a vida volta-se à condição anterior. A vida pode ser medida pelo tempo, o antes e o depois é, por definição, infinito. O nada infinito, a graça infinita ou a purgação infinita. Essa vila do 8 nada mais é do que um pedaço do inferno, especialmente preparado para receber seus hóspedes, mortos e condenados no julgamento final. Uma variação cômica de Entre Quatro Paredes, onde duas mulheres e um homem, além de um mordomo. Mas o comunista Sartre não considerou o representante da classe proletária um personagem pleno. São obrigados a se suportarem mutuamente pela eternidade, num ciclo infindável de acusações e violência. Não é difícil imaginar a cena.
Chiquinha chuta a canela de Kiko e faz seu pai pensar que o menino foi o agressor. Enervado, seu Madruga belisca Kiko, que chama Dona Florinda, que acerta um tapa no vizinho Gentalha, que descarrega raiva no moleque, que atinge o seu barriga quando ele chega para cobrar o aluguel. Enquanto isso, o professor Girafales, queimando de desejo, bebe café, com um buquê de rosas no colo, sem desconfiar a causa, motivo, razão ou circunstância de tanta repetição. Turma do Chaves. O cenário é um labirinto rizomático, sem centro, começo nem fim. Saindo da vila caem em uma rua estreita que leva a um pequeno parque, o restaurante e uma apertada sala de aula. As variações, como Acapulco, são exceções que confirmam a regra. O universo dos personagens se resume a esse espaço claustrofóbico, onde um ambiente leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, indefinidamente. Os pecados que cometeram em vida transparecem em suas características, medos e frustrações. Chaves, o moleque, sempre faminto, cometia o pecado da gula. Glutão inveterado, sua preferência por sanduíche de presunto indica desprezo pelas leis de Deus, que proibiu o consumo de porco, esse animal sujo e de pé fendido. Inimigo de qualquer autoridade moral, apelidou seu professor de mestre linguiça, outra referência à malfadada iguaria suína. Seu Madruga, que tem muito trabalho para continuar sem trabalhar, cometia o pecado da preguiça. Exigem redobrados esforços suas estratégias de fuga, para não pagar os indefectíveis 14 meses de aluguel. Que nunca se tornam 15 meses, denotando que a passagem do tempo está suspensa. Não é necessário lembrar que 7 mais 7 é igual a 14 e que, na tradição crística, 70x07 simboliza o infinito. Da mesma forma que o 8, o símbolo de adição deitado torna-se o de multiplicação. Deus mora nos detalhes. A ganância de seu barriga é óbvia. Quem mais cobraria o aluguel mensal praticamente todos os dias? Os golpes que um moleque lhe aplica sempre que chega à vila faz parte de sua punição. O fato de possuir como veículo uma Brasília amarela liga-o imediatamente ao país Brasil, indicando que em vida deve ter se envolvido em escândalos de corrupção. Terry Gilliam não escolhe títulos ao acaso. O pequeno marinheiro Kiko, o menino mais rico da vila, é movido pela inveja. Sempre que vê um de seus pobres vizinhos se divertindo com um surrado brinquedo, cobiça aquela alegria simplória e vai buscar um dos seus, sempre maior e melhor, mas que nunca lhe dá satisfação. O brinquedo do outro, mesmo sendo obviamente inferior, sempre lhe parece mais interessante. Um círculo vicioso de inveja, jamais saciada. Chiquinha é marcada pela personalidade intolerante, raivosa. Imitando Pateta, usava o automóvel como uma arma potencializadora de sua ira. Morrendo em uma briga de trânsito, na vila, tenta fazer o mesmo com o triciclo. Não foram poucas as vezes que atropelou pés e brinquedos. Mas a musa que canta a ira do poderoso Aquiles não se ocupa da ira insignificante de Francisquinha. Sendo a menor e fisicamente mais fraca da vila, só lhe resta chorar, chorar e chorar. Dona Florinda e o professor Girafales foram libertinos do porte do Marquês de Sade e Messalina, ou os próprios mestres na arte da luxúria, acabaram condenados a uma eternidade de abstinência sexual. Frígida e impotente, a mente almeja, mas o corpo não acompanha. Consomem infindáveis xícaras de café que, com propriedades estimulantes, alimentam ainda mais o fogo que não podem debelar. O professor Girafales fuma em sala de aula não porque El Chavo del Ocho foi gravado antes da praga politicamente correta, mas devido ao fato de ele ser portador do célebre cacoete pós-coito de acender um cigarro, fazer um aro de fumaça no ar e perguntar foi bom para você. Incapaz de cumprir a primeira parte do ritual erótico, involuntariamente reproduz a segunda. Não por acaso, a trilha sonora de seus encontros é a mesma de E o Vento Levou. A frase final do filme é amanhã será outro dia. Na vila, sempre haverá outro dia e outra xícara de café. Dona Clotilde, a bruxa do 71, padecia de extrema vaidade. O gênio de Bolanos teve a sutileza de convidar uma ex-miss, a espanhola Angelines Fernandes, para interpretar a personagem. Novamente o signo de uma condenação eterna aparece. 71 nada mais é do que 71 igual 8.
o animal de estimação de Dona Clotilde, significativamente chamado de Satanás, chama atenção para outro elemento importante: a presença de diversos demônios errantes na vila. Trata-se de uma besta transmorfa. Em alguns episódios Satanás é um gato, em outros um cão. Diferente do paradoxo do coelho-pato de Jastrow, Wittgenstein e Thomas Kuhn, que servia ao desenvolvimento da razão, o gato-cão é uma representação do misticismo, o cão em pessoa. Em 1589 o teólogo Peter Binsfeld, no livro Binsfeld's Classification of Demons, estabeleceu que cada um dos 7 pecados capitais possui um patrono infernal. Sintomaticamente, Lúcifer, nome pelo qual muitos chamam Satanás, gera a vaidade. Os outros são Asmodeu, que gera a luxúria, Beelzebu a gula, Mammon a ganância, Belpegor a preguiça, Azazel a ira e Leviatã a inveja. Não nos enganemos. Eles rondam a vila. Aparecem circunstancialmente, para promover desordem, dor e tentação. Se o gato-cão Lúcifer / Satanás ajuda a difundir o boato de que Dona Clotilde é uma bruxa, me parece óbvio que a bela menina Pati e sua tia Glória são Beelzebu e Belpegor metamorfoseados em súcubos, demônios sexuais femininos, prontos para atiçar outros apetites no moleque e tirar seu Madruga de seu estado de letargia. Por sua vez, o galã de novelas Hector Bonilla, que visitou a vila, nada mais é do que Asmodeu na forma de um íncube, demônio sexual masculino, com a missão de tumultuar a relação do casal de libertinos castrados. Nhonho é Manon, instigando o pai avaro a gastar. Popis é Azazel, esmerando-se em despertar a ira de Chiquinha com sua futilidade enervante. Goldinez é Leviatã, atiçando a inveja de Kiko, com suas respostas tão certeiras quanto involuntárias ao mestre linguiça. Figuras de pouca relevância como Dona Neves, seu Furtado, os jogadores de ioiô, os alunos anônimos na escola, os clientes do restaurante, o pessoal do parque e do Festival da Boa Vizinhança, além de outros coadjuvantes, são entidades demoníacas menores, com a função de criar a ilusão de normalidade. Chaves. De fato, os frequentadores da vila parecem inscientes de sua condição. Os adultos por serem autocentrados. As crianças por estarem duplamente amaldiçoados, regredidos à condição infantil, talvez como espelho da imaturidade emocional que os levou à conduta pecadora. Enquanto muitas pessoas sonham em possuir a experiência da maturidade em um corpo jovem, eles mantiveram o corpo que possuíam na hora da morte, mas quase sem nenhuma experiência. Essas são as sutilezas da burocracia infernal. O carteiro Jaiminho, em sua função de portador de mensagens, é o único representante do lado de cá. Um médium que tenta fazer contato com essa outra dimensão. Seu constante estado de fadiga é resultado do esforço sobre-humano necessário para cruzar as dimensões. Prova disso é a descrição que Jaiminho dá de sua terra natal, Tangamandapio. A despeito de existir de fato, sendo localizada a noroeste do estado mexicano de Michoacán, trata-se de uma alegoria. Segundo o carteiro, tudo em Tangamandapio é colossal. Seria maior do que Nova York e teria uma população de muitos milhões de habitantes. O que poderia ser tão grande? Obviamente, ela não se refere a uma única localidade isolada, mas a todo o planeta, a Terra dos vivos. As cartas que transporta são psicografias e a bicicleta que nunca larga, apesar de não saber andar, nada mais é do que um totem, ao estilo de A Origem, necessário para que possa voltar para a realidade. Em El Chavo del Ocho, Bolanos, o Camus Azteca, criou sua própria versão do mito de Sísifo. O moleque e companhia estão condenados a empurrar inutilmente por uma ladeira íngreme essa imensa pedra chamada cotidiano, que sempre rola de volta, obrigando-os ao tormento do eterno retorno. A pedra de Kiko é quadrada, não rola, desliza. É cômico, apesar de trágico. Bom pessoal, é isso. Quem gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva, e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que eu fizer. Um abraço a todos.